Oi, turminha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando, lavando as mãos, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, assistindo as videoaulas, né? Já venho recebendo retorno de alguns de vocês, com alguns comentários, algumas dúvidas. Espero que vocês estejam muito bem fazendo tudo. Vão seguindo as orientações lá, vão assistindo as videoaulas dos dias, vão vendo quais são as atividades que tem naquele dia, certo? Vão respondendo e vão mandando suas dúvidas. Não deixe de assistir as videoaulas. Não precisa ter pressa para assistir todas as videoaulas de uma vez. Vejam as videoaulas que vão estar lá orientadas lá na plataforma do colégio, os dias certinhos que vocês vão ver. Assista as videoaulas daquele determinado dia, faça as tarefas que são indicadas naquele determinado dia, veja os vídeos de todas as disciplinas, todas as aulas de todos os professores, veja lá as aulas do Cássio, de Cleide, certo? Vejam de todas as disciplinas, faça atividades. Não tem pressa para ver todas as ciências de uma vez, ou todas de português de uma vez, ou todas de geografia de uma vez. Vá seguindo a orientação que está lá na plataforma dos dias, porque lá já está tudo planejadinho certinho por todos os professores, né? E pela direção e coordenação da escola, para que vocês consigam seguir o conteúdo didático e sem a necessidade de apressamento, ou sem precisar de nenhum atropelamento, deixar de ver uma aula, ou perder alguma tarefa, ou fazer uma atividade a mais ou uma atividade a menos, certo? Então vocês vão seguindo lá a orientação e fazendo ao máximo as atividades, vendo os vídeos e mandando suas dúvidas, certo? Eu estou recebendo as dúvidas e estou respondendo todo mundo quase que de imediato, certo? O ideal é vocês me mandarem suas dúvidas no período da manhã ou da tarde. Na noite, e aí geralmente eu já não vou ver à noite. Estou vendo mais as dúvidas na manhã, principalmente nas manhãs e também no finalzinho da tarde, que é quando eu não estou gravando as videoaulas de vocês, certo? Mas mandem que eu vou sempre respondendo sem preocupação nenhuma, certo? Então, na última videoaula a gente fechou uma parte do conteúdo da gente, né? Mais uma pequena unidade que é separado, unidades didáticas que é separado o livro, né? E nessa unidade a gente viu o que? A gente falou sobre substâncias, falamos sobre as propriedades da substância, né? As propriedades gerais, as propriedades específicas da substância, né? da matéria, né? Vimos lá que as propriedades gerais são comuns a todo tipo de material, e vimos lá que as específicas elas ocorrem em alguns tipos de materiais, e elas têm diferenças de um tipo de material para o outro, né? Então a gente viu lá que a melhor forma de diferenciar um tipo de material do outro é observando as suas propriedades específicas, né? Que ela vai ser específica de cada tipo de material e vai ser mais fácil para a gente poder diferenciar elas. E ainda vi lá as diferenças entre as substâncias simples, as compostas, ou seja, aquelas que são formadas por um único tipo de substância, de elemento químico, as compostas que é formado por elementos químicos diferentes. Vimos lá o que eram substâncias puras, né? E estudamos bastante as misturas, né? Então as misturas de uma única fase, né? As homogêneas, né? Que a gente pode chamar também de solução. E vimos também as misturas do tipo heterogênea, que são aquelas misturas que apresentam mais de uma fase. E aí eu dei uma atenção especial, pedi para vocês terem uma atenção especial também àqueles chamados colóides, que são aquelas misturas heterogêneas que se comportam à primeira vista como misturas homogêneas, que pode confundir a gente avalia que ali se trata de uma mistura homogênea, mas na realidade ali pode ser uma mistura heterogênea quando a gente observa com algum aparelho que amplifique o tamanho, né? Como é o caso dos microscópios, certo? Então a gente vê essa partezinha para a gente poder fechar, ou seja, para fechar bem esse conteúdo. Se ninguém mais tem dúvida, se ninguém tem mais detalhe, a gente vai precisar fazer uma atividade que eu já deixei, já tá linkado aí junto com o vídeo. Se você não fez essa atividade, você vai parar o vídeo e vai fazer essa atividade, certo? Depois que você terminar essa atividade, você vai continuar a videoaula, certo? Mas para você poder fazer assistir essa videoaula e entender ela certinho, você precisa fazer esse exercício que eu vou dizer agora para você, caso você não tenha visto lá na plataforma. Essa é uma atividade que a gente tá lá no livro como retomar. Por quê? Porque ela vai juntar questões que envolvem todo esse grande conteúdo que a gente viu, certo?
essas subunidades dentro desse capítulo, né, que é misturas, separação de misturas, propriedades gerais da matéria, específicas, tipos de substâncias. Então, depois que a gente viu tudo isso, que a gente fez os exercícios específicos para cada um desses tópicos, tem essa retomar que é como se fosse uma grande revisão do conteúdo. Então, vocês vão lá, não terminaram, pare aí e pegue lá o livro e respondam a página 46 e 47, certo? Já fez isso? Então vamos dar prosseguimento aqui no livro, que eu vou comentar cada uma dessas questões que funcionam como reforço, uma revisão, para a gente ver se as dúvidas foram todas sanadas mesmo, se o conteúdo foi plenamente compreendido, certo? Porque aí a partir dessa aula a gente vai entrar já em outro tópico do nosso conteúdo anual, e a gente precisa deixar isso bem fechadinho, bem entendido, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo, certo? Então não fez a atividade, vai fazer, para o vídeo, vai fazer, depois volta aqui. As questões que você não conseguir responder, você deixa em branco, pula para outra, e que aí eu vou explicar todas aqui, a partir desse vídeo, vou explicar todas as questões, e aí você vê se as suas dúvidas estão sanadas. Lembrando que na correção eu vou dizer as respostas, e aí vocês vão ter a sensibilidade de observar se a sua resposta está próxima ou não da questão. Se você achar mesmo assim que a resposta que eu dei é diferente, você achar que é a sua, você ficou com dúvida, talvez, professor, mas eu respondi assim, será que não estava certo? Aí você me manda a dúvida, professor, manda lá no e-mail ou no Instagram, professor, a questão tal da página, a questão 2 da página 46, eu respondi assim, será que está certo? Eu vou dizer sim, não, porque está errado, por isso, então certo é dessa forma aqui, certo? Aí vocês vão mandando, porque é a única maneira que a gente tem nessa distância de tirar as dúvidas e eu poder conseguir perceber o que vocês estão fazendo. É fundamental agora que vocês têm todo um voto de confiança e de responsabilidade, e que eu não estou vendo se vocês estão fazendo os exercícios, eu estou supondo e acreditando que sim, mas agora é a responsabilidade com vocês, certo? Eu não tenho como checar isso, né, porque a gente está à distância. Eu espero que vocês estejam fazendo, porque é melhor para vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas e realmente entender o assunto, né? Porque assim que a gente voltar a nos ver, a gente vai começar a fazer os simulados e as provas que ficaram para trás, certo? Então, vamos lá. Então, quem já fez, pega aí o caderninho, pega o livro e vai acompanhar comigo a resolução dessa. Então, começando pelo começo, a gente seguindo aqui na página 46. Então, vamos lá para a primeira questão. Eu vou ler a pergunta, né? E aí vocês vão acompanhando junto comigo. É bom lembrar que quem não tem o livro ainda, né, não conseguiu comprar o livro, pede para os colegas tirarem foto das páginas dos exercícios que eu estou passando do livro, fora aqueles exercícios que eu estou colocando lá na plataforma, que no caso Luciano, né, que está colocando. Aqueles vocês podem fazer sem necessidade. Quem não tem o livro, pede para o colega tirar a foto das páginas do livro e manda para vocês, que aí vocês vão fazendo também, certo? Não deixe de fazer e pegar os exercícios do livro porque está sem o livro, né? Pede para tirar uma foto, pede para sua mãe conversar com a mãe de algum coleguinha, ligar e tirar essas fotos para vocês não ficarem só. Então vamos lá, começando aqui na primeira questão. Tem aqui, então na primeira questão, na página 46, ela trata o seguinte: em países frios, parte da população espera ansiosamente a chegada do inverno para praticar patinação em lagos. Com base nos conceitos estudados nessa unidade, descreva como isso é possível. Aí aqui a gente tem uma fotozinha aqui das crianças patinando no gelo na cidade de Montreal, fica no Canadá. Essa foto foi em 2017. Então como é que isso é possível? Então o que acontece? Com a chegada do inverno, a temperatura ambiente, ou seja, a média da temperatura, né, 25 graus Celsius, 20, vai variar de região para região, ela diminui bastante, principalmente em locais muito acima, né, da linha do Equador, né, no hemisfério norte, ou muito abaixo, lá no hemisfério sul, próximos aos hemisférios norte ou sul do planeta, né? Então, quando chega o inverno, a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura média desses locais, ela diminui bastante, chegando a alguns locais, como dessa imagem aí, ficando abaixo da temperatura de congelamento da água, né? Ou seja, abaixo do ponto de fusão da água. Então, pode ficar menos que qual é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. Então, nesses locais no inverno, a temperatura pode ficar abaixo dos 0 graus, e com isso a água ela passa do estado líquido para o estado sólido.
ou seja, abaixo de 0 graus Celsius, é a temperatura em que a água se encontra no estado sólido. Então, com isso, a água dos lagos ela começa a congelar na superfície, né? Então, de cima para baixo, da superfície para baixo, criando essa camada de gelo. E se ela for, agora ela tem que ter uma espessura, né? Se ela tiver uma espessura grande, adequada, né? Aí as pessoas elas podem praticar a patinação em cima dessa camada de gelo. O que não pode acontecer muito fino. Se ela estiver muito fina, o peso da pessoa pode romper essa camada de gelo e a pessoa acabar afundando, né? Aí é perigoso. Então, mas nesses locais eles indicam se são os locais apropriados ou não para patinação. Então a resposta é que isso é possível porque, como a temperatura fica no inverno abaixo de 0 graus Celsius nesses locais, a camada superficial da água congela, ou seja, passa para o estado sólido, sofre o processo de solidificação, e aí, se tiver uma espessura grande, as pessoas podem patinar acima dessa camada sem nenhum problema ou sem nenhum prejuízo, certo? Vamos lá agora para a segunda questão. A segunda questão traz bem assim: considere a tabela a seguir, na qual estão informadas as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias definidas por X, Y e Z. Lembrando lá que era o quê? O que era a temperatura de fusão? É aquele ponto em que a água ela passa do sólido para o líquido, ou seja, aquela temperatura em que ela faz essa mudança de estado físico do sólido para o líquido, e também retornando do líquido para o sólido. E o ponto de ebulição é aquela temperatura em que o material ele passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição são exemplos de propriedades específicas da matéria, ou seja, cada tipo de material vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Por exemplo, na questão passada a gente viu que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, o seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, se eu falo da uma substância que tem ponto de ebulição 100 graus Celsius e ponto de fusão 0 graus Celsius, muito provavelmente estou falando sobre a água, certo? Porque outras substâncias vão ter diferenças nesses pontos de ebulição e nesses pontos de fusão, certo? Então vamos lá, olha aqui. Então aqui a gente tem a tabelinha. Então na primeira coluna tem a substância, né? X, Y e Z. Na segunda coluna tem a temperatura de fusão em graus Celsius. Então lá está dizendo que a temperatura, que a substância X apresenta a temperatura de fusão em menos 30 graus Celsius. A substância Y em menos 4 graus Celsius. E a substância Z apresenta a temperatura de fusão em 45 graus Celsius. Então na terceira coluna está lá a temperatura de ebulição, quando a substância passa do líquido para o gasoso. Então a X é temperatura de ebulição de menos 7 graus Celsius, a Y 30 graus Celsius e a Z 107 graus Celsius, certo? Aí vem a pergunta: com base nas informações acima, responda as perguntas. Então, letra A: qual substância está no estado gasoso a temperatura de 20 graus Celsius? Então, qual dessa substância ela vai estar no estado gasoso a uma temperatura de 20 graus Celsius? Nesse caso aí, a gente tem a resposta, na letra A, a resposta é a temperatura X. Veja lá que a temperatura de ebulição. Então, para estar no estado gasoso, tem que estar uma temperatura acima da temperatura de ebulição daquele elemento. Então, veja lá que é X, a temperatura de ebulição é menos 7 graus Celsius. Então, se a menos 7 ela já passa para o estado gasoso, com a temperatura de 20 graus Celsius ela já está em estado gasoso há muito tempo, certo? Porque a Y e a Z e a substância Z não estão no estado gasoso? Porque a temperatura de ebulição da Y é 30, então 20 está abaixo de 30, então significa que essa substância ela não pode passar para o estado gasoso. A substância Y só passaria para o estado gasoso se a temperatura for acima de 30, certo? Então, como é 20 graus Celsius, ela não está no estado gasoso. O mesmo vale para a substância Z. Se a temperatura de ebulição dela é de 107 graus Celsius, então 20 está muito abaixo, então ela não tem como estar no estado gasoso. Então na A, a resposta é a substância X. Na letra B, traz aqui: qual delas encontra-se no estado sólido a temperatura de 15 graus Celsius? Então vocês vão observar lá, quem está no sólido a 15 graus Celsius, nesse caso é a substância Z. Por quê? Porque a temperatura de fusão dela é 45 graus Celsius. Então, como 15 está abaixo de 45,
nesse caso aí ela está no estado sólido. As demais não. As demais, como são menos 4, menos 30, e menos 4, menos 30 de temperatura de fusão está muito abaixo de 15, então significa que elas estão no estado líquido, certo? Qual substância está no estado líquido a temperatura de 0 graus Celsius? Nesse caso aí é a substância Y, certo? Então a substância Y a 0 graus Celsius ela se encontra no estado líquido. Facílimo, né? Espero que vocês tenham conseguido entender essa aqui. É só observar em qual faixa a temperatura se apresenta. Aí por quê? Principalmente porque a substância X não está aí, não pode ser considerada na letra C também, porque a temperatura de ebulição da substância X é menos 7. Então a 0 graus Celsius ela já está no estado gasoso, certo? Então só quem pode estar no estado líquido aí é o Y. A substância Z vai estar no estado sólido, a substância Y no líquido a 0 graus Celsius, e a substância X ela vai estar no estado gasoso, ou seja, ela passa para o estado gasoso a menos 7 graus Celsius. Então quando chegar a 0 ela já está no estado gasoso, certo? Então, e a Y ela só vai passar para o gasoso com 30 graus Celsius. Então só pode ser a Y. Então letra A X, letra B a resposta é Z e letra C a resposta é Y, certo? Vamos lá para a terceira questão agora. Dada as densidades, lembre da densidade e propriedade específica da matéria, dos materiais na tabela, a seguir, quais afundarão se colocados na água? Aí a gente considera que, considerando que a densidade da água é de 1 grama centímetro cúbico, justifique a sua resposta. Como é que a gente sabe se a substância boia ou afunda? Para uma substância boiar, por exemplo, na água, que tem a densidade aí, ele está considerando de 1 grama por centímetro cúbico, só vai boiar na água as substâncias que tiverem uma densidade menor do que a água. E vão afundar, ou seja, vão decantar, vão sedimentar as substâncias que tiverem densidade maior do que a água. Então, nesse caso aí, só vai boiar quem tem uma densidade menor que a água, ou seja, menor que 1, e vai afundar todas as substâncias que tiverem, todos os materiais que tiverem densidade superior a 1, certo? Então vamos aqui os materiais, tem aqui vidro, madeira, petróleo, alumínio, óleo de cozinha. Então lá o vidro, a densidade 2,6, madeira 0,5, petróleo 0,85, alumínio 2,7 e óleo de cozinha 0,9. Então aí a pergunta é quem vai afundar? Quem vai afundar é quem tem maior densidade que a água. No caso aí quem vai afundar é o vidro e o alumínio. A madeira e o petróleo e o óleo de cozinha vão boiar. Aí ele botou lá justifica. Por quê? Porque o vidro e o alumínio apresentam uma densidade maior do que a água. Então, como eles têm uma densidade maior do que a densidade da água, eles vão tender a afundar, certo? Então, essas substâncias aí, esses materiais, eles afundam na água, pois apresentam uma densidade maior que a água. Então, a resposta aí, vidro e alumínio. Vamos agora seguindo para a quarta questão. Vazamentos de gás de cozinha são muito perigosos e normalmente causam acidentes com vítimas devido à sua inflamabilidade, ou seja, a sua propriedade de gerar chamas, né, de se incendiar. Explica o motivo pelo qual são adicionadas substâncias que dão cheiro desagradável ao gás. Naturalmente, o gás de cozinha ele é incolor, ou seja, ele não tem cor. Ele, além de não ter cor, ele forma uma mistura homogênea com ar, certo? E ele também não tem cheiro. Ele não tem cor, não tem cheiro, e quando ele é liberado no ar, ele forma uma mistura homogênea com ar. Então é praticamente impossível detectar que o gás de cozinha está vazando, que ele está no ar, certo? Então, porque ele é incolor, ele não tem cheiro, e ele não tem cor, não tem cheiro, né? E ele faz essa mistura homogênea com ar. Você não consegue diferenciar as partículas do gás de cozinha no ar, e ele é muito perigoso porque ele pode causar um incêndio, gera chamas, né? Às vezes até pode gerar um processo de explosão. Então, nesse caso, como é quase impossível você detectar ele, a gente coloca, a gente não, né? No caso,
a indústria que produz o gás de cozinha, né, o botijão ou gás encanado, eles introduzem junto desse gás uma substância que tem um odor desagradável, forte, né, que é esse cheiro que a gente chama de o cheiro do gás, né, o odor do gás. Na verdade, aquele odor que tem no gás, ele não é natural do gás, ele é adicionado ao gás essa substânciazinha que tem esse cheiro forte, porque naturalmente o gás não tem cheiro. Então eles adicionam essa substância com esse cheiro forte no gás, para caso aconteça um vazamento, você consiga sentir. Como você não vai conseguir enxergar o gás, você vai conseguir sentir aquele cheiro forte. Então aquele cheiro forte é uma medida... Aquele cheiro forte, ele é uma medida de precaução. Então é uma medida para evitar para você conseguir perceber que aquele gás está vazando. Então é por isso que eles introduzem isso, é uma forma de garantir a segurança das pessoas, certo? Então tá aí o motivo. Vamos lá para a quinta questão. O aspirador de pó é um equipamento muito utilizado na limpeza doméstica. Não sei se vocês têm na casa de vocês, mas vocês já devem ter visto em algum filme, série, novela, aspirador de pó, né? O seu funcionamento consiste na aspiração da mistura do ar e materiais sólidos leves dos móveis. Recomenda-se que após um determinado período de utilização, o material sólido seja recolhido no interior desse equipamento, seja retirado do interior desse equipamento, certo? Descartado de forma apropriada. Qual é o tipo de separação de mistura, ou seja, do que fique o tipo de separação de mistura utilizada nesse processo. Esse é aquele processinho que a gente viu lá, que também é bem similar ao do ar-condicionado, né? Então vai ser um processo de separação do tipo filtração. Então você vai separar o ar das partículas sólidas. Então você vai fazer filtração. No interior desse aparelho a gente tem um filtro que permite que o ar atravesse e que a poeira e as partículas sólidas leves elas fiquem retidas nesse filtro. Aí quando você abre, você retira o filtro e retira essa sujeira e tá aí, você limpa a casa, né? E separa, ou seja, ele usa aquele processo de sucção do ar, aí junto com o ar ele puxa a poeira e a sujeira que está nos móveis, no chão da sua casa, e dentro do aparelho tem um filtro, que é onde o ar passa e a sujeira fica retida, bem parecida com o funcionamento do ar-condicionado. Então aí é um tipo de separação de mistura que a gente estudou, que é o tipo de separação que a gente chama de filtração, certo? Facilmente, muito fácil. Na sexta questão tem aqui a figurazinha do rapaz, observe na imagem a seguir, agente de limpeza utilizando uma técnica de limpar áreas, normalmente onde houve concentração elevada de pessoas, como shows e feiras. Indique o processo de separação e a função do equipamento usado pelo agente. Aí esse aparelhozinho ele funciona ao inverso das aspirador de pó. Em vez de ele sugar o ar, ele cospe o ar, ou seja, ele empurra o ar, ou seja, ele faz o processo de ventilação. Então o tipo de separação de mistura utilizado aí por esse rapaz é a ventilação. Então o equipamento ele emite uma corrente de ar forte, que vai separar os resíduos leves. Então esse ar ele vai empurrar, por exemplo, plástico, papel, então ele vai empurrando com esse ar essas partículas mais leves para depois coletar. Ele separa essas partículas mais leves das partículas mais densas. Então ajuda a limpar quando o pessoal faz festa às vezes e suja bastante as coisas, joga as coisas no chão e limpa. Então aí esse processo aí é o de ventilação, é um processo inverso ao da filtração lá do aspirador de pó que a gente viu na questão anterior, né? Ao invés de sugar, ele vai gerar uma corrente de ar para separar essas partículas mais densas, certo? Facinho, ótimo. Vamos lá agora seguir para a página 47 e ver as questões que faltam aqui para a gente poder concluir essa revisão e eu conseguir iniciar na parte da próxima aula o próximo grande conteúdo, né? Então vamos lá, na sétima questão, uma das formas de eliminar grande parte da gordura de alguns pratos de cozinha brasileira, como o caso da rabada, é, após seu preparo, colocá-lo na geladeira até ficar resfriado e depois retirar a gordura sólida que se acumula na superfície. Explique esse procedimento, do ponto de vista então a gente está vendo aí, né, do ponto de vista científico. Veja que aí é um tipo de separação de mistura que a gente faz no dia a dia e a gente não sabe nem muito bem explicar ele, né? Então o que faz isso aí? Então, quando o alimento preparado ele é levado à geladeira, o que acontece? A gordura, que é menos densa que a água, ela passa para o estado sólido, ou seja, ela estava no estado líquido lá por causa da fervura, né, do cozimento do alimento,
Então quando a gente passar ela para a geladeira, ela vai passar para o estado, ela vai solidificar, né? E como ela é menos densa que a água, ela vai tender a ficar na superfície, ela vai boiar. Igualzinho lá a gente viu na terceira questão. Então como essa gordura ela tem uma densidade menor do que a da água, e a gordura por ser uma substância apolar, sem polaridade, sem cargas elétricas, ela não se dissolve na água, certo? Ela não se mistura com a água, ela forma uma mistura heterogênea com a água, da mesma forma que o óleo, né? Então a gordura e o óleo elas têm a mesma natureza química. Então, como ela é menos densa, como ela não se mistura com a água, ela vai tender a boiar, ela vai tender a ficar na superfície da água, né? Então, na camada superficial, camada de cima. Então com isso se torna mais fácil, a pessoa vai lá, remove aquele excesso de gordura, se ela não quiser com a colher mesmo, vai lá e tira, certo? Então é assim que a gente explica esse fenômeno. Então você faz o cozimento lá, a gordura ela está bem no estado líquido, né? Ela está bem misturada, mas não dissolvida na água, ela não dissolve. E aí esse processo, você botou na geladeira, baixou a temperatura, ela vai passar para o estado sólido, como ela é menos densa e não se mistura com a água, ela vai flutuar e vai ficar boiando. Facinho, tá aí a explicação para a gente tirar, é importante. A gente tem que ter uma alimentação balanceada, né? Com todos os tipos de nutrientes, as gorduras, as massas, as carnes, mas tem que ser balanceado, não pode ser um excesso de nenhum tipo, nem de carboidrato, nem de doce demais, nem de carne demais, nem gordura demais. Todas esses nutrientes têm importância no nosso corpo, mas o excesso delas pode nos fazer mal, de qualquer uma delas, né? Algumas mais, outras menos, mas isso é assunto para o oitavo ano. Oitava questão. Processos de separação são empregados para separar os componentes de uma mistura homogênea ou heterogênea. Que procedimento é recomendado para separar uma mistura na qual foram reunidos água, sal de cozinha em pequena quantidade e areia? Aí nesse caso a gente pode fazer três coisas diferentes, né? Em duas combinações. A primeira coisa é para separar. Então o sal em pequena quantidade ele vai se dissolver na água, vai formar uma mistura homogênea com a água. A areia não se mistura com a água, forma uma mistura heterogênea. Então a primeira coisa que a gente faz é separar a água com o sal dissolvido da areia. Aí um processo simples de filtração. Em um filtro, você monta um filtrozinho, ele retém a areia, a parte sólida, e vai descer a água misturada com sal, certo? Então já separou a primeira separação. A segunda etapa, para separar a água do sal dissolvido nela, você pode fazer um processo de destilação simples, lá com o aparelho de destilação simples, não precisa ser a destilação fracionada, né? Você faz a destilação simples, ou ao invés de você utilizar a destilação simples, pode também fazer o processo de evaporação. Você já evapora a água, a parte líquida, e fica só o sal como a parte sólida. Então aí você pode fazer a combinação. Primeiro, obrigatoriamente, a filtração, e em seguida, ou seja, para separar a água da areia, e em seguida você pode fazer ou destilação, ou evaporação, ou destilação simples, ou evaporação para separar a água do sal, certo? Então você tem que fazer essas etapas, mas para separar a água e a areia, obrigatoriamente você faz a filtração. Para separar a água do sal, quem respondeu destilação simples está certo, quem respondeu evaporação também está certo. As duas respostas estão corretas para este tipo de separação, certo? Vamos agora para a nona questão. Observe a imagem a seguir e leia as respectivas legendas. Então tem aqui o preparo de tapioca, né? A pessoa colocou lá a massa na peneira, está batendo e está descendo lá o pozinho, já dei a resposta. E a segunda aqui, antes de cozinhar o feijão, é necessário escolher os melhores grãos. Quais são os métodos de separação de misturas utilizados na imagem? Mais fácil e impossível, né? Então, na primeira situação, a pessoa está usando a peneira de tapioca, né? A peneira, né? Então, o método aí é peneiração, já está aí. Só de você olhar a peneira, você já sabe a resposta, que é peneiração. E no caso da segunda situação aí, o senhorzinho ele está fazendo o processo de catação. Ou seja, ele está selecionando, catando os melhores grãos. Vamos seguir agora para a 10ª questão, certo? Então, tá aqui o sal de cozinha, é um ingrediente muito utilizado na cozinha. O sal de cozinha é o sal, né? Supondo que acidentalmente 100 gramas de sal foram derramados em uma panela com óleo, o que deve ser feito para aproveitar o sal e evitar o desperdício do óleo? Então, nesse caso aí, como o sal é solúvel apenas em água, pode-se adicionar água na panela. Em seguida,
A gente mistura tudo, os componentes, até obter uma solubilização, ou seja, até que o sal se dissolva completamente na água. Depois a gente espera, né, e vai decantar, e a gente separa as duas fases. Ou seja, resumindo, então você tava lá, caiu o sal acidentalmente no óleo, ele não vai se misturar com o óleo, né, mas você não vai conseguir separar ele, né, por causa da pegajosidade do óleo. Então o que você faz? Você joga a água vai dissolver o sal, então o sal vai se misturar com a água, e o óleo ele não se mistura na água. Então depois que você misturar tudo, que é o sal se dissolver na água, você deixa ela paradinho, que vai acontecer o processo de decantação. Então o que vai acontecer é que o óleo, que é menos denso, ele vai ficar na superfície da água, e embaixo vai ficar a água com sal, dissolvido. Então aí você consegue separar o sal do óleo, certo? A pergunta eu queria saber: como é que eu separo o sal do óleo, certo? Seguindo agora para a 11ª questão, alguns postos de combustível comercializam ilegalmente combustível adulterado, ou seja, ele modifica a proporção lá dentro do combustível, certo? Uma das fontes de avaliar a qualidade da gasolina é pela medição de sua densidade. Explique que essa medida é uma garantia de qualidade do combustível. Então, a densidade era uma propriedade específica da matéria, né? Então, você sabe qual é a densidade da gasolina, da água, você conhece. Então, por exemplo, se você vai lá e pega aquela gasolina, analisa a densidade dela e percebe que sua densidade está diferente do que seria esperado para a densidade de uma gasolina, então ali com certeza ela foi adulterada, ela foi modificada. Ou seja, vamos supor, a densidade da gasolina é, sei lá, 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então você já sabe, a propriedade específica, você já conhece isso da gasolina. Se você for lá no posto de gasolina, pega uma amostra de gasolina e verifica a densidade dela, e a densidade dela, sei lá, está 1,3 gramas por centímetro cúbico. Então você já sabe previamente que a densidade dela é 1,5. Se ela está 1,3 é porque com certeza ela sofreu algum processo de adulteração, ou seja, ela sofreu algum processo de modificação. Então nesse caso aí, se ela sofreu algum processo de modificação, você sabe que ela é adulterada porque você conhece as propriedades específicas da matéria. Você já sabe que cada material tem a sua propriedade específica, e que se essa propriedade for alterada é porque muito provavelmente ela está misturada com alguma outra substância, certo? Então, por exemplo, você sabe que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Se você pega lá uma amostra de água e testa o ponto de fusão, e se o ponto de fusão for passar para 2, 3 graus Celsius, então você sabe com certeza que aquela substância, aquela porção de água está misturada com alguma outra substância, porque ela alterou uma propriedade específica da água, certo? Vamos passar agora aqui para a última questão. A 12ª questão traz o seguinte: ao medir a temperatura de ebulição de dois líquidos incolores, observe o seguinte resultado. Então, líquido A 100 graus Celsius, né? Líquido B 350 graus Celsius, quer dizer, menos 100 graus Celsius e menos 350 graus Celsius. Pode-se dizer que se trata da mesma substância? Não, né? Nesse caso também não. Então, temperatura de ebulição também é uma propriedade específica da matéria. Então, se você tem duas amostras que apresentam uma diferença tão grande, ou seja, uma diferença nos seus pontos de ebulição, você sabe com certeza que o ponto de ebulição é uma propriedade específica da matéria. Cada matéria tem o seu ponto de ebulição. Então significa dizer que se você tem dois materiais diferentes, duas amostras diferentes, dois líquidos diferentes aí nesse caso, que tem pontos de ebulição tão distintos, significa dizer o quê? Significa dizer que com certeza aí se trata de duas substâncias diferentes, já que elas apresentam pontos de ebulição distintos, certo? Então, com isso a gente fecha esse primeiro grande conteúdo, né, que envolvia essas questões, da substância, dos compostos, misturas, separação de misturas, as propriedades dos materiais. Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Se tem dúvidas, manda as dúvidas para mim, certo? Que eu vou responder a vocês, porque a partir da próxima aula a gente já vai entrar em outra parte do conteúdo do ano do 6º ano, que a gente vai entender um pouco das transformações químicas e físicas e o uso dos materiais no nosso dia a dia, certo? Fique bem, lave as mãos